Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Programa Brasil Nordeste já está no ar. 16 de abril, sexta-feira, Dia Mundial da Voz. A data tem como principal objetivo chamar a atenção da população em geral para os cuidados de preservação da voz, ficando alerta às alterações da voz, que podem ser um sinal de doenças. O câncer de laringe é um exemplo preocupante de como a falta de importância com a voz pode se manifestar. Profissionais que utilizam a sua voz diariamente, como por exemplo jornalistas, cantores, atores, etc., podem estar mais atentos aos cuidados básicos como a saúde vocal. No entanto, o restante da população negligencia ou desconhece a dimensão dos efeitos negativos que os excessos com a voz podem causar para a sua qualidade de vida. Vocês viram aí, não é? Não só os profissionais devem cuidar da voz, mas todo mundo. Eu, por exemplo, tenho uma rotina de uma vez por ano ir ao otorrino e fazer um exame preventivo só para saber se está tudo bem. Mas todo mundo deveria fazer isso pelo menos uma vez ao ano. Vamos então aos nossos destaques de hoje. 28 crianças e uma gestante receberam vacina da Covid-19 no lugar da vacina da gripe. O erro foi cometido por uma técnica de enfermagem no interior de São Paulo. O jornalista Sandro de Moura vai fazer uma análise sobre a legibilidade do ex-presidente Lula até o ano de 2022. E ainda tem o quadro Parla África com o professor Altair Maia. Vamos juntos, o programa Brasil Nordeste está só começando. Vamos começar a edição de hoje falando de um erro de uma técnica de enfermagem do interior de São Paulo. Olha só o que aconteceu. 28 crianças e uma gestante receberam doses da vacina contra a Covid-19 no lugar da vacina da gripe. Segundo, então, as informações da Secretaria de Saúde, a profissional trocou os frascos sem perceber. 46 pessoas receberam, por engano, a vacina contra a Covid-19, a Coronavac, no lugar da dose contra a gripe, em um posto de vacinação da cidade de Itirapina, no interior de São Paulo. Entre os vacinados estão 18 adultos, sendo uma gestante e 28 crianças. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde da cidade, o erro foi percebido durante o controle do estoque das vacinas, quando notaram a falta de 46 doses da Coronavac. De acordo com a prefeitura, uma técnica de enfermagem se confundiu e enviou os frascos da Coronavac para o local onde está acontecendo a campanha de vacinação contra a gripe. Ainda segundo a prefeitura, todos os vacinados foram informados pessoalmente e a Secretaria de Saúde disponibilizou uma equipe médica para avaliação com orientação e acompanhamento por 14 dias das pessoas envolvidas. E olha, ontem teve live do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Caixa Econômica também participou deste momento. A gente vai ver agora alguns trechos dessa live, então, que foi transmitida pelas redes sociais, trechos importantes para o povo brasileiro. Então, pedir para o Pedro rapidamente aqui, nos 8 anos do governo Lula, qual foi o lucro da Caixa nos 8 anos do governo Lula e qual foi a média anual de lucro? O lucro somado foi de 20,5 bilhões de reais, né, presidente? E no primeiro ano do seu governo, a Caixa teve um lucro maior do que nos 8 anos do governo Lula. Vamos lá. Então, no governo Lula, 8 anos, lucro 20 bilhões. Isso. Média 2,5 bilhões. É isso. Depois tivemos Dilma, 6 anos. Isso. Aumentou um pouco o lucro. Isso. Na média, né? De 2,6 para 5,3. Dobrou. 5,9. 5,9. Uhum. No governo Temer, aumentou um pouco mais o lucro da Caixa Econômica. 9,4. Em 2 anos do nosso governo? 17,2 bilhões de reais. Por ano. Por ano. E o primeiro e o segundo recorde de lucro na história da Caixa foi no governo do presidente Bolsonaro. E um outro ponto que é importante,
Mas aí, né, respondendo a sua pergunta, no primeiro trimestre deste ano, de 2021, nós crescemos o crédito imobiliário com recursos da Caixa em 103%, ou seja, em janeiro, fevereiro e março de 2021, nós mais do que dobramos o crédito para compra de casas e apartamentos de janeiro, fevereiro e março de 2020, o que demonstra matematicamente que a Caixa e a economia estão fortes. Não está começando aqui uma campanha para 22, mas, pela decisão do Supremo hoje, o Lula é candidato. Faça uma comparação dos ministros do Lula com os nossos ministros, né? E para sentir o quê? Se o Lula voltar para o voto direto, pelo voto auditável, tá? Tudo bem. Agora veja qual vai ser o futuro do Brasil, com o tipo de gente que ele vai trazer para dentro da presidência. Inclusive, se o Lula for eleito, isso é bom para estimular até os petistas, né? Em março de 2023, 3 meses depois que ele, porventura, assumir a presidência, ele vai escolher mais dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Muito interessante, né, essas informações que foram passadas tanto pelo presidente Jair Bolsonaro quanto pelo presidente da Caixa Econômica. Todas as quintas-feiras o presidente sempre faz essa live em suas redes sociais. Agora eu vou chamar o jornalista Sandro de Moura, que vai fazer uma análise sobre a elegibilidade do ex-presidente Lula, né, que fica elegível então até o ano de 2022. Sandro, boa noite. Olá Camila, boa noite a todos que nos acompanham aqui na TV Com o Brasil. O STF, mais uma vez, exercendo o protagonismo a nível nacional. Seria normal, é a mais alta corte do país, se não fosse através de decisões controversas. Pois é, por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal resolveu tornar o ex-presidente Lula elegível. Anulou contra eles os 4 processos que foram transitados, julgados e finalmente anulados pelo STF. Fica uma pergunta: todos os acordos de leniência que se fez, as empresas que devolveram milhões de reais, bilhões de reais, elas estavam enganadas? Elas foram injustiçadas? O governo federal, o cofre, o tesouro brasileiro, irá pagar essas pessoas? Daqui a pouco, o Cunha também vai dizer que foi injustiçado. E tantos outros que passaram por processos semelhantes vão também requerer a anulação dos seus processos. O que pesa nisso tudo é a descrença no poder judiciário. Eu fico muito preocupado quando a população começa a achar que de fato o crime compensa e de que criminosos que têm recurso não irão para a cadeia ou não ficarão na cadeia. Ou se tornarão um dia livres, inocentados. O Daltan Delanhol, que participou de todo esse processo do Lula, ele postou no seu Twitter o seguinte: a decisão do STF de hoje expõe uma face do sistema de justiça criminal disfuncional. Se o caso do ex-presidente Lula tivesse tramitado em Brasília, teria sido anulado também. Ou seja, o desenho do sistema brasileiro o torna um jogo de perde-perde para a sociedade. Ele diz ainda: no caso Lula, o STF entendeu que a Justiça Federal em Curitiba deveria julgar o caso, ou seja, se o caso tivesse tramitado em Brasília, o STF teria anulado o caso em habeas corpus, em decisão contra a qual não caberia recurso. Resumo: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não havia como desenvolver um processo que não fosse anulado, o que favorece a prescrição e a impunidade. O sistema de justiça é extremamente irracional para a frustração de quem busca justiça no país contra a corrupção. E nós, simples mortais, expressamos a nossa tristeza, a nossa frustração, não pelo caso da liberação do Lula, mas por entender de forma simples, como qualquer mortal, como qualquer brasileiro, que a justiça brasileira, ela tarda e ainda falha. Sandro de Moura, de Brasília.
Muito obrigada, Sandro. Até segunda-feira. Hora de chamar nossa correspondente lá da Bahia, Rita Brandão. E o primeiro assunto dela de hoje é falando que a Bahia tem o segundo pior resultado para o setor de serviços no mês de fevereiro do país, segundo dados do IBGE. Quem tem mais informações é ela, então. Boa noite, Rita. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. No acumulado dos primeiros meses de 2021, a Bahia teve a maior queda em todo o país no volume de serviços prestados. Os dados fazem parte da pesquisa mensal de serviço PMS, divulgada ontem, quinta-feira, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Segundo a pesquisa, no acumulado de janeiro e fevereiro deste ano, o volume de prestação de serviço teve índice de menos 13%, empatada com Rio Grande do Norte. No Brasil como um todo, o setor também recua menos 3,5% como resultado negativo em 18 dos 27 estados. Ainda segundo o IBGE, refletindo de forma importante os impactos da pandemia da Covid-19, o setor de serviços baiano acumula queda de menos 14,1% entre março de 2020 e fevereiro de 2021. O movimento na Bahia foi o sentido contrário ao verificado no país como um todo, onde em fevereiro o setor de serviços superou pela primeira vez o nível pré-pandemia com a alta acumulada de 0,9%. E a Rita continua com a gente, agora ela fala que as aulas lá na Bahia podem retornar depois da vacinação dos professores. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, reforçou ontem, quinta-feira, o retorno das aulas presenciais na capital baiana somente após a vacinação de profissionais de educação com idade igual ou maior a 55 anos. Diz Bruno, vamos tentar vacinar semana que vem. Já vacinado esse público mais vulnerável, vou defender esse posicionamento. O prefeito também lembrou que no início do ano ensaiou um retorno das aulas presenciais, mas que com a segunda onda do vírus teve que adiar. Diz o prefeito, estamos avançando na definição. A ideia não era voltar de forma facultativa, mas voltar de forma verdadeira. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Obrigada, Rita. Ótimo fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira com mais informações da região, então, da Bahia. Hora de chamar a Natânia Mello, ela que é a nossa correspondente de mídias sociais. E a Natânia fala que o prefeito de Aracaju tomou posse como presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Natânia, boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro. E boa noite a você que está nos assistindo. O prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, tomou posse nesta quinta-feira como presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, com gestão até 2023. O cargo era exercido pelo ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete. A cerimônia, que foi realizada virtualmente, também elegeu a nova diretoria executiva. Antes de assumir a presidência, o prefeito da capital sergipana já atuava na FNP como vice-presidente. O cargo passa a ser de Bruno Covas. Em seu discurso de despedida do cargo de presidente da FNP, Jonas Donizete lamentou os ataques realizados aos gestores municipais durante a pandemia. Todos os prefeitos e prefeitas lutam para ter um leito a mais, uma UTI a mais, para poder diminuir a fila de espera da saúde. E muitas vezes aquele prefeito, aquela prefeita que está se esforçando tanto é injustamente atacado de forma banal, disse ele. As vice-presidências temáticas e regionais, que também integram o quadro diretivo da entidade, terão eleição e posse no dia 20 de maio. E o Rio Grande do Norte prorrogou o decreto que determina o toque de recolher até o dia 23 de abril. O governo do Rio Grande do Norte prorrogou por mais uma semana o decreto que determina toque de recolher, entre outras medidas de prevenção à Covid-19. Um novo decreto foi publicado nesta quinta-feira 15 no Diário Oficial do Estado e as medidas que antes valiam até esta sexta-feira 16 passaram a vigorar até o dia 23 de abril. Pelo menos mais 3 pontos do decreto também foram alterados. Em publicação nas redes sociais, a governadora do estado, Fátima Bezerra, disse que a recomendação do comitê científico era de aplicação de medidas ainda mais rígidas, mas afirmou que levou em conta as variáveis do ponto de vista econômico e social.
O decreto publicado no dia 1º de abril e agora prorrogado estabeleceu toque de recolher das 20 às 6 horas de segunda a sábado e de 24 horas aos domingos e feriados. O documento também flexibilizou o funcionamento de igrejas, comércios e escolas, desde que seguidas normas específicas. No decreto anterior, os serviços estavam proibidos de funcionar. A Natânia segue com a gente. Olha só, gente, em 2021, o Detran de Alagoas flagrou mais de 160 situações indevidas em autoescolas. O Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas registrou de janeiro a abril deste ano mais de 160 aulas em centros de formação de condutores que apresentaram situações indevidas e entraram em análise do órgão. Por isso, a autarquia orienta para que os candidatos escolham as autoescolas adequadas e ressalta a importância do monitoramento no processo de formação de condutores. O Detran de Alagoas monitora as autoescolas ao conferir a veracidade da identidade do candidato com foto e biometria, verificadas em todas as aulas, práticas e teóricas. Nas aulas, são feitas imagens para garantir que o CFC está, de fato, cumprindo a carga horária estabelecida pela legislação de trânsito. O sistema também monitora o veículo por GPS. As aulas teóricas que estão ocorrendo de forma presencial também são monitoradas para que o órgão possa averiguar o distanciamento dos alunos, o protocolo sanitário oferecido e se o número máximo de alunos na sala está sendo respeitado. Valeu, Natânia. Até já no Giro dos Governadores. A gente faz uma pausa para um rápido intervalo comercial e na volta tem muito mais informações para você. Lembrando que hoje é sexta-feira, dia do quadro Parla África. A gente volta já já. Estamos de volta e eu já vou chamar o jornalista, o nosso colega Marcelo Jorge. E olha só, muito interessante e importante, a gente precisa de atenção então para ouvir essa informação do Marcelo. Muda o perfil de internações em UTIs por causa da Covid-19 em Pernambuco. Parece que pessoas mais novas estão ficando aí, né, acabando sendo entubadas. A situação realmente é muito séria, né, Marcelo? Boa noite para você. Olá, muito boa noite, Camila Castro, boa noite, Sandro de Moura, toda a equipe do Brasil Nordeste. É o Com Brasil Nordeste em Brasília, na TV Com Brasil, nos canais 28 da Sky e Oi TV. Temos informações sobre saúde, sobre Covid em Pernambuco. Numa coletiva de imprensa online ocorrida ontem, quinta-feira, o secretário estadual de Saúde, André Longo, apontou uma mudança no perfil de internações nos leitos de UTI dedicados aos quadros respiratórios e com o avanço da doença entre os adultos jovens. Olha, Camila, com preocupação, o gestor informou que na comparação entre as duas primeiras semanas epidemiológicas do ano e as duas últimas, o estado registrou um aumento de 197% nas internações em UTIs de pacientes na faixa etária entre 20 e 39 anos. O gestor ainda informou um aumento de 205% entre internados com idade entre 40 e 59 anos. Já entre os idosos com mais de 85 anos de idade, os primeiros que começaram a ser vacinados a partir do final de janeiro, houve redução de 33% nas internações em leitos de terapia intensiva. Quanto ao público com idade entre 70 e 84 anos, ainda não houve queda, mas o crescimento, segundo o secretário, evoluiu em ritmo muito menor que entre os jovens, com 10% de redução nos idosos com idade entre 80 e 84 e também 88% nos idosos entre 70 e 79 anos. Apenas na faixa etária entre 60 e 69 anos, Camila, houve aumento em maior ritmo.
É importante lembrar que muitos desse grupo sequer foram vacinados, já que as primeiras doses para essa faixa etária chegaram no dia 23, ou melhor, 26 de março último, enviadas pelo governo federal. Olha, não podemos dizer que são números agradáveis, mas ao mesmo tempo estamos percebendo em todo o Brasil uma mudança radical nos números exibidos aí pelos governos. E não coincidentemente, quando foi anunciada a CPI do Covid na Câmara dos Deputados, aí no Senado, melhor dizendo, e alguns governadores trataram de agilizar também aí, de rapidamente melhorar os números. Aí a gente fica, de fato, até um tanto quanto surpreso, né? Em algum aspecto, porque tem muita coisa que a gente sabe que não estava funcionando bem com esses números emitidos pelos governos dos estados e de alguns municípios. Mas, repito, com o anúncio do Covid, que vai incluir uma fiscalização sobre os valores que foram enviados pelo governo federal para os estados e municípios, houve, parece, uma redução milagrosa, né, que não é, só que não, dos números do Covid. Esperamos que os números dessa vez sejam reais, que apesar de alguns acréscimos aí de números, infelizmente as mortes continuam, mas que haja uma atenção maior dos governantes em utilizar bem os recursos públicos para combater esse terrível mal. Dos estúdios da Rádio Web Brasil Nordeste para o Com Brasil Nordeste. Marcelo Jorge, com você, Camila. Boa noite e excelente final de semana para todos os nossos telespectadores em todo o mundo. Muito obrigada, Marcelo. Bom fim de semana, bom descanso. Se cuida por aí, viu? Mas olha, o programa Brasil Nordeste segue. A gente ainda tem mais informações para você. Hoje é sexta-feira, dia do quadro Parla África, com o professor Altair Maia, que toda semana dá uma aula aqui pra gente, né? E o assunto dele hoje é sobre as alternativas para o desenvolvimento da navegação do Atlântico Sul. Professor, muito boa noite para o senhor. Boa noite, Camila. Boa noite, senhores. O transporte marítimo é fundamental quando se fala em comércio exterior. Com a inauguração dos canais de Suez e do Panamá, o comércio e a navegação ficaram concentrados no hemisfério norte, enquanto a navegação no Atlântico Sul ficou bastante reduzida e prejudicada. Com a redução da navegação, os negócios de exportação e importação do Brasil para a Europa ou da África para a Europa também ficaram bastante reduzidos. Consequentemente, a navegação entre Brasil e África e a costa oeste africana também foram bastante reduzidos e assim nos tornamos cada vez mais dependentes de conexões na Europa. Ou seja, as mercadorias Brasil e África, quando se destinavam ou Brasil ou a África, tinham que fazer um passeio pela Europa. Tinham não, tem que fazer um passeio pela Europa, até hoje, dado a existência de poucas rotas nesse trecho ligando Brasil e África. Isso afeta bastante a competitividade dos negócios entre Brasil e África, pois o frete do Brasil para a África custa praticamente o dobro do que custa da Europa ou dos Estados Unidos para a África. Se queremos uma política desenvolvimentista com o continente africano, ou uma política sul-sul, como se diz, a questão do transporte há que ser resolvida. Sem isso, não há como desenvolver qualquer política comercial no Atlântico Sul entre os países da América e os países da África. Há um acordo denominado de Zopacas, que é a zona de proteção e cooperação entre os países banhados pelo Atlântico Sul. Esse acordo prevê a não militarização do Atlântico Sul e a cooperação entre os países que são banhados pelo Atlântico Sul, obviamente. Para que haja uma cooperação efetiva dos dois lados do Atlântico, é fundamental
que o transporte, que a questão do transporte seja resolvida. E para resolver essa questão da navegação no Atlântico Sul, a única alternativa que temos é a constituição de uma empresa de navegação que tenha por objetivo atender os países banhados pelo Atlântico Sul. Essa empresa não pertenceria a um país, mas pertenceria a todos. Pertenceria ao Sistema de Integração Regional do Atlântico Sul, o CIRAS. Com uma empresa de navegação no Atlântico Sul, nós teríamos como desenvolver políticas regionais que atendessem os objetivos do desenvolvimento de um comércio mais integrado entre a América do Sul e o continente africano. A constituição da empresa de navegação no Atlântico Sul está descrita nesse livro e caso alguém queira receber o e-book, é gratuito, basta mandar um e-mail para o endereço que está aí embaixo. Quando Cabral chegou ao Brasil, ele chegou impulsionado pelos ventos que giram no Atlântico Sul, são chamados ventos elíseos. E se Deus, Alá e até os ventos estão a nosso favor, não há o que temer numa empreitada desse porte. Vamos em frente. Até sexta. Professor, muito obrigada, ótimas explicações. A gente volta a se encontrar, então, na próxima sexta-feira. Até lá. Bom, vamos então abraçar as cidades aniversariantes de hoje. Canguaretama, no Rio Grande do Norte. Almirante Tamandaré do Sul, no Rio Grande do Sul. E Santa Quitéria do Maranhão. Olha, eu quero aproveitar e mandar então um beijo aí para todos os meus familiares que moram lá em Santa Quitéria. Cidade boa demais, viu? Na minha infância eu fui várias vezes, se eu não me engano, até meu pai trabalhou por lá, é uma cidade muito querida, então, para toda a nossa família. Parabéns a todas essas cidades que estão fazendo aniversário hoje. Vamos ver agora o que os governadores da região Centro-Oeste publicaram nas redes sociais. A Natânia Mello fala da região Nordeste. Olá! Começando com o governador do Ceará, Camilo Santana. Ele publicou em seu Twitter que anunciou a ascensão funcional dos profissionais de saúde do estado. Ele disse que essa é uma justa valorização e reconhecimento a cerca de 6.000 profissionais que estão na linha de frente da pandemia, pelo trabalho realizado ao longo dos anos e principalmente neste momento desafiador. O governador da Paraíba, João Azevedo, agradeceu ao Instituto Alpargatas pela doação de 1.300 pares de calçados apropriados para o uso em UTI. São calçados que permitem a desinfecção e limpeza de forma mais efetiva e ágil. E informou que qualquer empresa ou pessoa física que quiser fazer doação para ajudar no combate à pandemia, pode se cadastrar no portal Paraíba Solidária. Fico por aqui e um ótimo final de semana para todos. E os governos da região Centro-Oeste também publicaram nas redes. O hospital acoplado que está sendo erguido ao lado do Regional de Samambaia segue com obras em ritmo impressionante. Foi concluída toda a fundação. Ele vai ampliar em mais de 100 leitos para paciente Covid-19. Depois, essa estrutura será permanente, como a população merece. O governo de Goiás também deu uma notícia importante. As rodovias goianas estão sendo construídas pela Goinfra, uma das obras em andamento no trecho GO 164 entre Paraúna e Acreúna, que estava há 10 anos sem nenhuma conservação. O investimento será de 8 milhões. Seguimos aqui porque é hora daquele momento de descontração. É o De Olho na Rede. Primeira Copa Cariri de futebol. Oh my God, whose dad is this? Lama, 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 lama. Você já vai beber? Eu já. Uma latinha só, hein? Tá bom.
É isso aí, gente. Então, muito obrigada pela sua companhia. Sextou, né? A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Obrigada, então, viu? Bom descanso, ótima noite. Aproveite o seu fim de semana. Mas, ó, cuidado, se cuida. Tchau.